Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Olá para quem está nos acompanhando. Bem-vindos a mais uma exploração profunda de hoje. A nossa missão neste mergulho nas fontes é investigar um tema que, frequentemente domina as manchetes e as conversas em reuniões escolares. Sim, é um assunto que mexe com muita gente, né? Estamos falando sobre a educação e as fronteiras da laicidade no Brasil. Exato. E nós temos um conjunto de materiais riquíssimo, muito denso, para orientar essa análise hoje. Com certeza. A base da nossa discussão, para quem está ouvindo se situar, vai ser o artigo chamado O Caso da Saia. Quando a escola deveria ceder a demandas religiosas, que foi escrito pelo PhD Jorge Guerra Pires. E para não ficar só na teoria, para dar um peso prático a essa discussão toda, a gente vai cruzar as reflexões desse artigo com duas entrevistas em vídeo muito reveladoras que constam no nosso material de hoje. A primeira dessas entrevistas traz a perspectiva da professora Ângela Soligo, da Unicamp. Ela oferece uma lente, digamos, mais estrutural e acadêmica sobre o que realmente acontece no ambiente escolar no dia a dia. E a segunda entrevista é um relato direto, bem sem filtros mesmo, da Luana, que é mãe de uma aluna do ensino público municipal. O que é fascinante aqui é como a relação do Brasil com a religião dentro das escolas é descrita em todas essas fontes como algo historicamente intrincado. É cheio de contradições muito profundas. Nossa, nem me fale. E só para deixar claro para a nossa audiência, o nosso foco não é de maneira nenhuma avaliar se uma crença específica é certa ou errada. Não é esse o ponto. O objetivo traçado pelos autores e pelas entrevistadas é tentar separar, com base na legislação e na convivência mesmo, o que constitui o direito individual de exercer uma fé e o que se torna a imposição de uma crença sobre o restante dos alunos. Ok, vamos desvendar isso. O que realmente significa ter um Estado laico dentro de uma sala de aula? Porque lendo o artigo e ouvindo os relatos, a sensação que dá é que existe uma verdadeira corda bamba ali. Uma corda bamba quase invisível em alguns momentos, né? É, tipo isso. De um lado da balança, a gente tem o direito individual do aluno de expressar sua fé. E do outro, a necessidade da instituição de manter uma estrutura de ensino que seja neutra diante de pressões de grupos. E para começar a limpar o terreno, a gente precisa resolver um problema de vocabulário que as fontes destacam logo de cara. É uma confusão muito comum. Sim, a professora Ângela aponta isso. Ela diz que no senso comum, muitas pessoas acabam colocando escola laica e escola ateia exatamente na mesma prateleira. E isso gera um ruído gigantesco na comunicação. Um ruído que atrapalha o debate todo. A professora faz questão de desfazer esse nó nas fontes. Uma escola laica não é uma instituição com a missão de ensinar os alunos a não acreditarem em Deus. Não é uma fábrica de ateus, como alguns dizem. Exatamente. O conceito de escola laica, segundo o material que estamos analisando, define um espaço que deve ser ancorado prioritariamente no conhecimento científico, garantindo respeito absoluto a todas as formas de ser e de crer. Ou até de não crer. Para quem nos ouve visualizar melhor, o material sugere um exercício mental bem simples. Imagina o portão de entrada de uma escola qualquer. Tá, imaginando. Por ali passa uma criança que usa um turbante por motivos religiosos. Logo atrás, outra criança que declara abertamente não acreditar em divindades. E uma terceira criança que expressa acreditar fervorosamente em Deus. E a premissa da escola laica é justamente que essas três crianças devem cruzar esse portão e receber exatamente o mesmo grau de respeito lá dentro.
A instituição, como entidade pública, não emite juízos de valor sobre qual dessas visões de mundo é a superior. Perfeito. E a terminologia vai um pouco além nas fontes, porque o artigo do Jorge Guerra Pires chama a atenção para a palavra laicismo. Ah, sim. Esse é um ponto crucial do artigo. O autor relata que grupos com pautas religiosas frequentemente utilizam esse termo, laicismo, de uma forma bem pejorativa. É usado quase como uma ofensa mesmo. O texto analisa que isso ocorre como uma estratégia. É uma forma de desqualificar a defesa do Estado laico, pintando a laicidade como se fosse uma vilã ou uma ameaça às famílias. Sendo que o artigo argumenta exatamente o oposto. A laicidade atua como a principal proteção contra abusos institucionais. Ela não ataca a fé de absolutamente ninguém. Ela apenas assegura que o espaço público não seja monopolizado por um único grupo. Isso. E quando essa proteção falha, quando o espaço perde essa neutralidade, os relatos das nossas fontes mostram que a situação escala de uma forma muito rápida e assustadora. É verdade. A entrevista da pesquisadora da Unicamp traz uma anedota muito gráfica sobre isso, que me deixou bastante pensativo. A professora Ângela narra o caso de uma criança do ensino fundamental, uma criança bem pequena, que se aproxima da professora e pede para que ela tire o esmalte vermelho das unhas. E a criança estava visivelmente apavorada ao fazer esse pedido, segundo o relato. Sim, apavorada. E o motivo relatado pela criança era que, e aqui eu abro aspas, o vermelho é do mal, fecha aspas. Ou seja, alguém de fora do ambiente escolar inseriu essa associação de terror na cabeça daquela criança. A análise que a professora faz dessa situação específica é fundamental para a gente entender qual é o papel do educador ali. O ponto central não é a cor do esmalte. O ponto é o terror psicológico que aquela criança estava vivenciando naquele momento. E como a escola deve agir num caso desses, segundo as fontes? A fonte argumenta que a atitude correta não é confrontar a criança dizendo algo como sua religião está errada ou dizendo que isso é uma grande bobagem. A função do educador, que deve estar ancorada na neutralidade, é oferecer segurança física e emocional. Ou seja, a professora deve demonstrar que não acredita naquilo, mas que ainda assim nada de ruim vai acontecer com ela. É desconstruir o medo através do exemplo. Exatamente. É uma abordagem de mostrar, através da convivência e da racionalidade, que existem inúmeras outras formas de interpretar o mundo sem invalidar aquela criança como indivíduo. É quebrar o ciclo de medo, né? E a ferramenta que a escola tem para fazer isso é o conhecimento científico e o pensamento crítico. O material ressalta muito isso. Se a escola tentasse se moldar e acomodar cada pequena crença ou dogma que entrasse por aquele portão, o ato de educar em si se tornaria completamente inviável. É preciso um terreno neutro. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque isso nos leva direto para a tese que dá nome ao artigo que a gente está explorando hoje, que é o caso da saia. O autor usa esse exemplo aparentemente simples como um compasso moral para decidir quando a escola deve ou não ceder a uma demanda religiosa. O argumento do artigo estabelece um critério que é baseado puramente no impacto coletivo. Vamos usar o exemplo que o próprio autor dá. Imagine uma escola que tem um código de vestimenta exigindo o uso de calças compridas para todos os alunos. Certo. Se uma estudante evangélica solicita a permissão da direção para usar uma saia longa por conta dos preceitos da fé dela, o autor argumenta que essa é uma acomodação totalmente válida por parte da escola. E o mesmo raciocínio se aplicaria, por exemplo, a um estudante judeu que pede para frequentar as aulas usando o kippá, ou uma estudante muçulmana pedindo para utilizar o hijab. Exato. A lógica por trás dessa validação, segundo o texto, é que essas são adaptações da liberdade individual que não transbordam para o coletivo. A aluna usando saia não altera a grade curricular. A aula de biologia ou a de matemática continuam sendo rigorosamente as mesmas para os outros 30 alunos da sala. O direito de um não subtrai o aprendizado do outro. Mas, e esse é um grande mas, o artigo aponta que existe um limite bem rígido onde essa tolerância deve parar. Se conectarmos isso ao panorama geral da educação, o problema surge quando a demanda de base religiosa tenta ditar ou alterar o conteúdo que a escola tem o dever constitucional de ensinar. Perfeito.
O texto traz exemplos claros de situações em que pais ou os próprios alunos influenciados exigem que a escola deixe de ensinar a teoria da evolução de Charles Darwin, ou então que os professores pulem as aulas de educação sexual. Tudo isso sob a justificativa de que esses temas ofenderiam as suas crenças particulares. E o artigo faz um mergulho muito profundo nas consequências reais de se ceder a essas pressões coletivas, resgatando as reflexões do filósofo Bertrand Russell. Para quem nos acompanha e talvez não esteja familiarizado com esse contexto histórico, o texto cita que a teoria da evolução foi considerado o último golpe no criacionismo. Que seria aquela crença de que o universo e a vida foram criados exatamente como está descrito nos textos sagrados, sem evolução das espécies ao longo de milhões de anos. Isso. O argumento do artigo é que, quando uma escola omite a evolução para não incomodar grupos religiosos, ela ativamente sabota a formação científica de todos os estudantes daquela turma. O contraste que as fontes fazem é que a ciência é dinâmica. Ela é baseada em pesquisa contínua, ela muda e se adapta com novas evidências. Já os dogmas religiosos tendem a ser imutáveis. E as consequências de deixar dogmas guiarem currículos de saúde ou de ciência são exploradas de forma muito contundente no texto, de novo através do pensamento do Bertrand Russell. Ele cita um exemplo histórico envolvendo a educação sexual e a prevenção da sífilis. Nossa, esse exemplo do artigo sobre a sífilis é muito impactante. O texto narra que, no passado, grupos cristãos conservadores se opunham ativamente ao ensino de métodos de prevenção da doença. A justificativa que eles alegavam na época era que a sífilis deveria ser vista como uma punição divina direcionada aos pecadores. E o resultado direto dessa omissão no ensino foi que até mesmo crianças inocentes nasciam com a doença, simplesmente pelo fato de informação vital, que poderia prevenir o contágio, não ter sido disseminada. A conclusão que o autor do artigo tira desse episódio histórico é o alto custo humano de se permitir que doutrinas religiosas ditem políticas de educação e saúde pública. A premissa defendida na fonte é que a escola tem o dever de fornecer o conhecimento que protege o aluno. Privar a juventude de informações de saúde por medo de ofender sensibilidades fere a própria essência da educação. O texto ainda traz uma proporção estatística bem interessante para ilustrar o peso da Constituição nisso tudo. Qual seria? O argumento é que, mesmo que uma sala de aula seja composta por 99% de alunos profundamente religiosos que prefiram não aprender certos temas, se houver apenas 1% de alunos que desejem uma educação laica e baseada na ciência, o Estado tem a obrigação de garantir o conteúdo para esse 1%. O currículo, segundo essa análise, não pode ser amputado para agradar a maioria. Agora, saindo um pouco da esfera das teses e das teorias filosóficas, o nosso material nos joga diretamente na realidade crua das escolas brasileiras com a entrevista da Luana. Sim, o relato da Luana é um choque de realidade. Ela relata a experiência da filha dela, a Ana, de apenas 11 anos de idade, em uma escola pública municipal. Sendo uma escola do município, a instituição é, por obrigação legal e constitucional, laica. No entanto, o relato descreve que em determinado dia a professora ordenou que a turma inteira se levantasse para rezar o Pai Nosso. E a Ana, consciente de que não possuía uma crença religiosa, decidiu não se levantar e permaneceu sentada, em silêncio. Vamos pausar para observar a reação da instituição a esse ato. Foi uma reação completamente desproporcional. A professora não apenas ignorou o fato de estar em um espaço público, como reagiu de forma coercitiva contra uma criança. Ela deu um ultimato ali na hora. Ou a aluna se levantava para orar junto com os demais, ou seria enviada para a secretaria. É a institucionalização do constrangimento, sem dúvida. E o relato da Luana aponta que a violência institucional não parou na porta da sala de aula. Longe disso. Ao chegar na secretaria, a Ana foi atendida pela orientadora pedagógica. Em vez de a criança encontrar amparo institucional, já que seu direito de não participar estava sendo violado, ela foi responsabilizada pela confusão. Olá, nós vamos fazer uma pequena pausa no show, né? Nós vamos voltar em breve. Eu queria fazer uma pequena pausa para falar um pouco para vocês dos meus livros, né? Eu tenho vários livros publicados na Amazon
e muitos deles têm sido focados no conceito de divulgação científica. Então aqui nós vamos fazer uma pequena pausa para poder falar desse livro, né, que eu acho que pode ser bastante valioso para a minha audiência desse podcast. O primeiro livro que eu gostaria de sugerir para vocês é Seria a Bíblia um livro científico, né? Seria a Bíblia um livro científico é um livro que aborda os absurdos bíblicos do ponto de vista científico, né? Será se a gente pode levar a sério a Bíblia do ponto de vista científico? Eu não fico em somente críticas, piadas, memes, eu faço uma conexão com o mundo moderno, né? Com como a ciência mais recente responde às perguntas. Então, eu acho que é uma excelente leitura para vocês, né, para quem gosta de uma boa leitura. Então, seria a Bíblia um livro científico, que é um livro que usa a Bíblia como um ponto como uma alavanca, né, para a gente poder falar de ciências mais modernas, né. Quando a Bíblia foi escrita, muito possivelmente, com certeza, na verdade, né, o conhecimento que nós temos hoje, né, a vasta gama de conhecimento em genética, astrologia, física, não existia. Então, como que nós podemos, se a gente fosse atualizar a Bíblia, né? A Bíblia é um livro sagrado, então a gente não pode atualizar a Bíblia, mas se a gente fosse atualizar a Bíblia, né? Quais seriam os conceitos científicos que deveriam ser colocados para que o livro fosse atualizado, né? Mas nós sabemos que é um livro sagrado, por ser um livro sagrado não pode ser atualizado, né? A ideia é essa, de que um livro sagrado ele é eterno até o fim, né? Então, mas se a gente pudesse atualizar, quais seriam os conceitos que deveriam entrar na Bíblia, né? Quais seriam os conceitos modernos em genética e várias áreas científicas, né? Então, hoje eu deixo para vocês, nesse episódio, a dica do livro Seria a Bíblia um livro científico, né? Então, abração a todos e vamos voltar ao show. A orientadora, segundo a mãe relata no vídeo, declarou que a menina estava fazendo uma tempestade em copo d'água e que o problema todo não existiria se ela simplesmente tivesse cedido e se levantado com a turma. É um peso absurdo sendo colocado nas costas de uma criança de 11 anos. A estrutura da escola basicamente pediu que ela silenciasse a própria consciência e participasse de um ato de fé no qual não acreditava, só para não causar desconforto na professora adulta. Mas o relato da mãe revela que o buraco da argumentação religiosa dentro dessa escola ia ainda mais fundo. Ah, sim, a parte sobre o bullying. A Luana conta na entrevista que, em uma aula que deveria ser justamente sobre o combate ao bullying, essa mesma professora ensinou aos alunos que se os pais batessem nos filhos usando a vara, como a Bíblia manda, o problema do bullying não existiria. As fontes expõem a extrema gravidade dessa fala. Ao sugerir punições físicas justificadas por um livro sagrado, a professora estava ensinando algo que colide frontalmente com as leis do nosso país. Isso desrespeita completamente as diretrizes de proteção à infância, tenta naturalizar a violência física contra menores dentro de uma sala de aula mantida pelo Estado. Mas espera, ensinar que os pais têm o direito de bater usando a vara não esbarra em problemas legais sérios? As fontes mencionam o Estatuto da Criança e do Adolescente nessa discussão. Sim, elas mencionam. E a discussão levanta que esse tipo de discurso é uma violação clara da legislação de proteção à criança, como o ECA. A tentativa de usar um texto religioso como um escudo para validar a violência física demonstra o perigo real de se perder a baliza laica. E o custo para a aluna que questionou esse sistema foi altíssimo. A entrevista detalha como a criança que não adere a essas práticas rapidamente se torna alvo de rótulos. A fonte conta que a Ana possui um estilo considerado alternativo, com cabelo colorido, alguns piercings, e a Luana descreve que pelo simples fato de a filha juntar a falta de uma religião declarada com esse estilo visual diferente, o ambiente escolar começou a tratá-la como uma menina sem limites e sem moral. A construção do preconceito ocorreu pelas mãos da própria instituição que, em tese, deveria ser o lugar focado em desconstruir esse preconceito. A resposta da Luana a essa sucessão de episódios foi de confronto direto com a gestão da escola. O material relata que ela foi até a direção inúmeras vezes para exigir respeito. O argumento central da mãe é perfeito. Ela diz que o respeito dentro da escola precisa ser uma via de mão dupla. A posição de autoridade de um professor não concede a ele a prerrogativa de atropelar a consciência individual de um estudante, por mais jovem que ele seja. Ouvindo relatos como esse, fica no ar a pergunta:
Por que existe tanta resistência para manter o espaço escolar laico no Brasil? A gestão parece muitas vezes paralisada diante disso tudo. As fontes citam, por exemplo, visitas a escolas da rede pública onde há exemplares da Bíblia abertos e expostos logo na entrada. E quando as equipes de pesquisa questionam as direções sobre a presença daquele símbolo em um prédio público, a reação comum é desconversar, colocar panos quentes. Existe um nítido medo de contrariar a religião que é a maioria na comunidade. Isso levanta uma questão importante. A professora Ângela não enxerga isso apenas como uma questão de tradição cultural. Ela introduz uma visão estrutural para explicar essa passividade e o avanço de pautas religiosas na escola. Ela fala sobre a condição dos professores, certo? Sim, a fonte menciona a profunda precarização da categoria docente no Brasil. São professores sobrecarregados, com salários defasados, lidando sozinhos com problemas gigantescos na linha de frente. E enquanto a escola sofre com essa fragilidade, o material relata a existência de um projeto político intencional para ocupar esses espaços institucionais. Um projeto frequentemente liderado por grupos fundamentalistas. As fontes exemplificam esse projeto mencionando as diversas tentativas recentes, ocorridas em várias capitais e municípios, de aprovar leis que tornam a leitura da Bíblia obrigatória na grade curricular das escolas públicas. A análise que o material faz sobre esses projetos de lei é que eles operam como uma enorme cortina de fumaça. A crítica apontada pelos especialistas é que as escolas públicas estão lidando com problemas emergenciais de verdade. Como infraestrutura sucateada em muitas regiões, uma defasagem de aprendizado colossal agravada pelos anos de pandemia e a falta crônica de recursos básicos. E em vez de o debate legislativo focar na formulação de políticas públicas para resolver esses gargalos urgentes, há um esforço contínuo e exaustivo para tentar forçar a inclusão de um material religioso no currículo oficial. E a justificativa política que os criadores dessas leis costumam dar é que a inserção da religião na escola serviria como uma ferramenta para combater a crescente onda de violência dentro do ambiente escolar. Mas como as fontes rebatem esse argumento específico? A professora Ângela confronta essa ideia recorrendo à psicologia. Ela cita o Skinner, conhecido como o pai do behaviorismo. Para contextualizar para a nossa audiência, o behaviorismo é a vertente da psicologia que estuda como o ambiente e as consequências das nossas ações moldam o nosso comportamento. Exatamente. E a conclusão trazida pela professora, baseada nos estudos de Skinner, é muito clara. A punição não educa. Ou seja, o argumento da fonte é que introduzir obrigatoriamente um texto que, dependendo da interpretação, carrega fortes noções de punição divina e obediência baseada no medo, não é uma solução real para ensinar a convivência pacífica. E há dados empíricos no material que reforçam essa contestação. É citado um amplo estudo internacional indicando que crianças que são criadas em ambientes familiares estritamente seculares, sem a imposição de uma religião formal, tendem a ser, em média, menos punitivas. E costumam demonstrar atitudes mais altruístas, quando comparadas a crianças criadas sob algumas doutrinas religiosas muito rígidas, segundo a pesquisa citada. A conclusão das fontes é que a imposição de uma crença de cima para baixo não atua como uma vacina mágica contra a violência. O que realmente capacita os alunos a lidar com conflitos e combater o preconceito é o convívio em um espaço plural, mediado pelo saber científico e pelo diálogo constante. Então, o que tudo isso significa? Para quem está nos ouvindo e processando essa quantidade imensa de informações. A grande lição que a gente pode extrair desse conjunto de artigos e entrevistas é que a defesa de uma escola laica não é, sob nenhuma ótica, uma cruzada contra a religião. Tem uma tentativa de proibir as pessoas de terem fé. É exatamente o oposto. A laicidade é a única garantia de que o currículo científico, as políticas educacionais e o convívio diário não serão sequestrados pelos dogmas de um grupo específico. A educação genuína, conforme argumentado nos textos, deve ter como alvo a liberdade mental, proporcionando aos jovens as ferramentas para questionar o mundo, de buscar respostas através das evidências. Para amarrar essa ideia central,
vale muito a pena trazer de volta a metáfora poderosa de Bertrand Russell que o artigo menciona. Russell escreveu que a humanidade pode até estar à beira de uma era dourada de descobertas e progresso. Mas que para atravessar a porta que leva a esse futuro, será necessário, antes, derrotar o dragão que monta a guarda na entrada. E esse dragão, na visão do filósofo citada pela fonte, é o pensamento dogmático inserido nas instituições públicas. A mensagem do texto é que a escola foi criada para expandir horizontes e fomentar o questionamento, e não para servir de eco a crenças imutáveis. Manter o espaço de aprendizado aberto à pluralidade, como vimos no caso da Luana e nas análises acadêmicas, exige uma postura vigilante da sociedade o tempo todo. E para encerrar a nossa exploração de hoje, gostaríamos de deixar um pensamento para a nossa audiência ruminar nos próximos dias. Uma provocação final. Se concordamos que o papel mais fundamental da escola é preparar as mentes para o futuro, abraçando a diversidade e estimulando o questionamento livre, até que ponto fechar os olhos e tolerar práticas impositivas e excludentes dentro da sala de aula está, silenciosamente, moldando uma sociedade que será incapaz de conviver com o diferente amanhã? Pensem em como os espaços que frequentamos todos os dias e as regras não ditas que aceitamos neles desenham o que consideraremos como normal no futuro. É uma reflexão essencial sobre como o ambiente escolar de hoje projeta a estrutura da nossa sociedade de amanhã. Agradecemos demais a companhia de todos nesse nosso mergulho profundo pelas fontes de hoje. Continuem observando, continuem questionando o que parece estabelecido e até a próxima exploração. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros. Então, você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Grande abraço, até mais, Jorge.